Oi, gente. Eu tirei um tempinho hoje para poder falar com vocês sobre algumas perguntas que nós temos recebido. E antes de mais, eu queria muito agradecer, porque nunca foi nossa ideia que as pessoas interagissem tanto. Na verdade, a ideia de criar o canal, como eu já comentei, era para que o Pedro ficasse feliz, ele queria, era algo que ele sempre pedia. Então a ideia era para ele mesmo, né? E acabou que tantas pessoas começaram a interagir, tantas mães, tantas famílias, avós. Então eu queria, antes de mais nada, agradecer demais o carinho de todos vocês. Está sendo muito legal, assim. Eu já comentei também que eu pessoalmente não conhecia ninguém que tivesse um filho com X frágil. E o canal acabou aproximando tanto, sabe? Que está sendo, sabe, prazeroso. Bom, voltando ao tema de hoje, então, quais são as características que são mais presentes no X frágil. Eu queria, antes de começar, falar assim que eu não sou médica. Eu não tenho nenhuma autoridade técnica para falar sobre o assunto, eu sou só a mãe do Pedro. Então eu vou compartilhar com vocês um pouco daquilo que eu venho observando e com que eu convivo há 29 anos, né? Então vou falar um pouquinho das características que eu percebo no Pedro. Bom, a síndrome do X frágil, ela tem uma amplitude muito grande de sintomas e de características, né? Algumas com maior comprometimento, outras com menos. Eu não sei avaliar exatamente em que grau que o Pedro se enquadra. Fisicamente ele consegue se virar bem, ele é um menino que não precisa de ficar numa cadeira de rodas, então ele consegue andar, consegue ter uma certa autonomia. E na parte intelectual, sim, ele tem um comprometimento maior, tem um comprometimento na fala, ele tem dificuldades de realizar tarefas que exijam muito raciocínio, ler, escrever, para ele isso é bem desafiador, bem difícil. Então, isso é o que eu percebo mais no Pedro. Na parte física, além do rostinho alongado e das orelhinhas, que isso é bem, né, próprio da síndrome, tem algumas coisas que nós percebemos e que temos insistido bastante para ele ir superando. Por exemplo, a questão de olhar no olho da pessoa, olhar numa câmera de um celular, enfim, para bater uma foto. Isso faz muito parte das características predominantes no X frágil, né? O Pedro, nós somos uma família que batemos muitas fotos, mas muitas, assim, quando vocês acharem que é muito, é 3 vezes mais. E aí, de tanto nós insistirmos, não tem um dia que a gente não bata foto, né? Então, de tanto insistir, ele acaba, assim, eu percebo que naturalmente ele desvia o olhar, mas nós forçamos, é como se nós puxássemos o olhar dele de volta para a câmera e nós ficamos, olha aqui, apontamos, fazemos micagem e tal, para que ele consiga olhar no olho e olhar na câmera. E isso eu percebo que de tanto ter insistido, deu resultado. Não que ele consiga olhar de primeira, ele nunca consegue. Vocês vão ver nas fotos que nós postamos, eu ando vendo muitas fotos antigas, ele sempre está olhando, mas essas fotos que vocês veem, eu bati umas 20 antes. 20 eu eliminei, eu fiquei com 1, 2 em que ele realmente consegue olhar para a câmera. Mas nós insistimos. Então hoje, vocês veem que ele até já consegue filmar, ele interage um pouco mais, mas eu acredito que é de tanto a gente insistir. E aí vai um comentário que eu sempre falo, né? Que não coloquem limites para eles, né? Muitas vezes eu tentei desistir antes. Muitas vezes eu precisei do incentivo de todo mundo da família para dizer, não, ele vai conseguir, não faz assim não. Que não consegue? As pessoas falavam assim comigo. Quando eu já estava querendo desistir, eu falava, não, gente, não vamos insistir, não força. Mas na verdade são limitações que algumas nós mesmas colocamos. Então, não coloquem, porque eles sempre conseguem ir um pouco mais além. E se nós paramos ali, muitas vezes nós deixamos de dar oportunidade deles conseguirem um desafio a mais, né? E uma autonomia, principalmente, a mais. Eu queria falar também para vocês das coisas que eu acho que o Pedro faz muito bem e que são algumas características também da síndrome. Uma delas, ele é muito sociável, ele é simpático, tanto que ele acaba interagindo muito facilmente com as pessoas, ele tem uma memória visual muito grande, então uma pessoa que ele viu há 3 anos,
ele vai lembrar e vai interagir com ela com toda a naturalidade. Eu creio que uma das coisas que ajuda muito nessa sociabilidade dele é que eu não percebo no Pedro nenhum sentimento desses que as pessoas típicas têm, né? Então ele não tem ciúme, não tem inveja, ele não tem preconceito. Tanto que tempos atrás uma das minhas filhas perguntou para ele, né? Até acho que gravou, se ele já tinha sofrido preconceito. E ele falou não. Mas esse não é dele, sabe? Olha que lição bacana. Ele não sentiu preconceito. Não importa se as pessoas sentiram, ele não sentiu. Então a vida dele é dentro desse escopo de sentimentos que ele carrega. E isso, na verdade, torna a vida muito mais alegre. Então ele normalmente está de bom humor, ele está sempre feliz, sempre brincando. E isso eu acho que são coisas bacanas que vêm junto com a síndrome. Nós aqui em casa focamos muito no que ele pode fazer, não no que ele não pode. Então, para nós, praticamente, ele pode tudo. Nós vamos dando tarefas, podem ser tarefas aqui dentro de casa, podem ser fora, e nós vamos empurrando e estimulando ele para que ele consiga vencer qualquer atividade, qualquer desafio. Bom, eu não sei se esse vídeo vai acabar ficando um pouquinho longo demais, mas enfim, acho que são vários assuntos e é uma oportunidade de compartilhar também com quem não conhece tanto a síndrome. Aliás, eu queria fazer um parênteses, existe um projeto em Curitiba chamado Eu Digo X. Eu vou deixar aí o endereço para vocês. Acessem, quem tiver curiosidade e quiser conhecer um pouco mais sobre características, sobre o diagnóstico, enfim. Eles têm um acervo muito grande de conhecimento sobre o X frágil, então é uma super fonte reconhecida de informações, né, para que vocês possam conhecer um pouco mais. E nessas características que nós estávamos comentando há pouco, algumas são bem comportamentais, ainda que nós foquemos totalmente naquilo que o Pedro pode fazer. Tem algumas coisas que a gente percebe que tem muito de autismo, e isso é algo que é muito presente em boa parte das crianças que têm X frágil, esse componente autista também. Então o Pedro tem muito, algumas atitudes dele a gente percebe claramente que tem a ver com o espectro autista. Então, por exemplo, ele repete muito as coisas e ele precisa que tudo esteja no lugar. Eu não sei se vocês já viram um vídeo em que ele faz tarefa, não sei nem se aparece, mas se ele colocar a borracha naquele lugar e se por acaso eu desvio, coloco a borracha para o outro lado e tal, ele vai lá e pega e põe de novo no mesmo lugar. Ele precisa dessa sequência, dessa repetição desse espaço em que ele se sente confortável, né? Ele não gosta de barulho. Então, assim, muito barulho, muita bagunça, pessoas falando em voz alta, discussão, ele fica tenso. Nós percebemos que isso dá um desequilíbrio emocional dele. Me perguntaram também sobre agressividade. Em relação à agressividade, eu acho que, como eu dou bronca também, eu não deixo muito o Pedro exercer a desculpa da síndrome. Então, assim, para mim, síndrome não é desculpa, vamos superar, isso é uma condição, mas aí a gente pode fazer melhor de outro jeito. Então, eu nunca deixei que ele usasse muito a síndrome como um argumento, como uma desculpa. Mas, por exemplo, eu acho que em relação à agressividade, eu acabei tolhendo um pouco, não deixando que isso extrapolasse muito. Mas eu percebo que às vezes, quando eu vou conversar, quando eu tô dando uma bronca, quando tá acontecendo alguma coisa assim, ele cerra as mãos, sabe? Ele fica, sabe? Você percebe que ele fica com raiva, que ele fica bravo. Talvez essa agressividade não sobressaia porque ela foi sendo abafada e a idade também vai fazendo a pessoa meio que se adaptar ao meio. Mas eu creio que é quase instintivo dele, sabe? Ter esses lances assim um pouquinho agressivos. Há um tempo atrás, um sobrinho meu me jogou na piscina, brincando, assim, coisa de brincadeira, e o Pedro não conseguiu fazer essa conexão, essa distinção entre o que era brincadeira e o que era verdade. E ele ficou muito alterado, ele ficou agressivo, não agressivo, ele ficou muito nervoso, muito, porque ele não conseguiu entender que nós estávamos brincando. Então, assim,
tem esses episódios pontuais em que nós percebemos que tem sim algum traço de uma certa agressividade, mas ele não extrapola isso conosco. Então, enfim, isso era só para compartilhar com vocês, porque essa foi uma das perguntas que nós recebemos. A outra coisa que eu não vejo assim escrito, mas que eu sinto com o Pedro, ele detesta ser abraçado. Vocês vão ver um monte de fotos eu abraçando, vocês podem ter certeza que eu que estou abraçando, porque ele dificilmente abraça. Às vezes eu vou acordar, eu pulo em cima dele, ele, sabe, ele reage assim, afasta. É bem instintivo nele também, não é que ele não queira, mas é a forma como ele reage, que ele consegue reagir. E para encerrar, eu queria falar um pouco com vocês também da diferença do Pedro para as meninas. Na verdade, a síndrome do X frágil, ela acomete uma das perninhas. Olha, eu vou falar de uma forma muito simples, tá? Como eu comentei, não tem nada de medicina aqui, nada de, enfim, de científico, mas eu vou falar como eu sempre expliquei para eles. Então, os meninos, eles têm um cromossoma X e um Y. Então, uma das perninhas desse X, se ela está de alguma forma comprometida, ela acaba impactando nos meninos, porque eles só têm um X. As meninas têm 2X. Então, quando uma perninha desse X não está de alguma forma como deveria, o outro X compensa. Então, por isso que nas meninas os sintomas, a aparência, ela não é tão gritante assim, não aparece tanto. Normalmente são questões mais comportamentais, timidez, um pouco mais de baixa autoestima, de depressão. Acaba sendo isso que acomete as meninas, mas não tanto fisicamente como no caso do Pedro. Eu tenho 2 filhas, nós fizemos um acompanhamento genético das 2, porque eu acredito muito que é importante para você pensar e planejar como será o futuro, como será a próxima geração e como nós podemos, de alguma forma, minimizar esse risco ou assumir esse risco também. Então, como a síndrome do X frágil ela só é identificada através do exame genético, essa é a única forma que tem de ser feito, né? Através do exame de DNA, nós fizemos exame nas 2, né? E isso depois até elas mesmas vão acabar comentando. Uma já está casada, já tem filhos, a outra vai ainda casar e ela vai explicar depois para vocês como que foi fazer esse aconselhamento genético e como que ela está pensando em dar sequência daí, porque a síndrome faz muitos anos, repara, o Pedro já tem 29 anos, então faz muitos anos, as minhas referências da síndrome ainda talvez até estejam um pouco desatualizadas, mas na época havia uma teoria de que a cada geração a síndrome compromete um pouco mais, ela vem um pouco mais com características mais fortes e com algumas limitações a mais. É como se o crescimento da síndrome fosse progressivo, né, geométrico. Então, nós achamos importante poder fazer esse estudo, esse mapeamento genético das 2, para podermos pensar o que fazer e se há algo a fazer ou não. Mas pelo menos para que a gente tenha ciência. Isso é algo importante, porque hoje a síndrome do X frágil acomete muitas famílias que nem sabem que seus filhos têm X frágil. Então isso acaba depois podendo ser transmitido para as próximas gerações sem essa informação. Então por isso é tão importante que se você conhece alguém que tenha alguma dessas características, algum comportamento mais atípico, que você possa eventualmente considerar a possibilidade de fazer um estudo genético e ver se ele tem X frágil ou não. Mas no mais é isso, foquem naquilo que eles podem fazer, não coloquem limites, porque as características são aquelas e eles podem conviver com elas da melhor forma possível e focar em coisas que eles podem fazer depois, às vezes até melhor do que nós. Então é isso por enquanto. Obrigado mais uma vez pelo carinho de todos vocês. Tchau, tchau.